Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da segunda-feira, esse encontro que nos faz tão bem, nos traz muitos ensinamentos, muitos compartilhamentos, para que a gente possa seguir firmes no nosso propósito, na nossa vida, do amor ao próximo e da fé que nos circunda. E então, de acordo com a programação de hoje, eu vou pedir para a Dora fazer a abertura. Por favor, Dora. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou ler para vocês, escolhi um poema de Cora Coralina sobre a vida, saber viver. Eu achei que era um momento oportuno de falar deste poema, porque já que estamos falando da reencarnação, então aprender alguma coisa com a mensagem dela e que nossa reencarnação seja a melhor possível, né? Então ela diz assim: saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. E eu vou complementar com uma mensagem do livro Nascer Várias Vezes. Seu espírito está sedento de evolução. Você é uma máquina pronta para aprender. A vida traz sempre novas experiências. Se você não se boicotar, a mudança vai acontecer. Está tudo preparado para a sua evolução. E é assim que a nossa reunião está começando, pedindo ao plano maior que nos intua, que nos esclareça, que nos proteja, que nos ilumine, e que o Mauro seja muito iluminado e energizado, e que ele consiga passar para nós tudo o que ele se propôs. E nós, com nossos corações e nossas mentes abertas, vamos tratar de assimilar tudo o que ele preparou esta noite para nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Dora, pelas suas palavras. E Mauro, você já está aí? Já, desde o início da Dora, eu consegui. Opa! O meu note tinha desencarnado, mas reencarnou a tempo. Então... Estava meio esquisito, ele reencarnou e estamos aqui para tentar. Bom, muito bem. Boa Então... noite a todos. Vai lá, Mauro. Estamos em 29. Como vocês estão acompanhando, o nosso grupo está falando sobre reencarnação. Já tivemos uma explanação bastante boa, muito boa mesmo, sobre espíritos, do Vanderlei e a Denise. Semana passada a Dora falou do porquê da reencarnação. E eu vou tentar explicar o como, o modus operandi dos espíritos, nesse negócio aqui. Então, como ocorre a reencarnação? A primeira pergunta é quanto tempo dura a reencarnação? E eu estou me baseando no livro da Barbara Brennan, né? O Mãos de Luz. Vocês estão todos congelados ou não? Mauro, perdemos o seu vídeo.
O meu vídeo... Ei, apagou mesmo, hein, cara? Pera aí. Só você tá congelado, Mora. Só eu. Não, mas ela tá ativada. Deu algum BO aqui na câmera. Eu tô congelado aqui embaixo. Posso continuar sem o meu rosto? Porque eu vou ter que sair e entrar de novo. Eu vou continuar, tá? Bom, continua. Pior que de vocês, tá tudo congelado também, só o meu que não tá. Acho melhor continuar. Então, baseado nesse livro, a reencarnação, ela dura todo o espaço de uma vida. Ela não termina no nascimento. A gente tem mania de pensar que nasceu, reencarnou, beleza. Não, mas ela dura toda uma existência. Ela é um movimento orgânico da alma, onde suas vibrações são continuamente irradiadas através dos corpos áuricos mais finos e até os mais densos durante o crescimento e são utilizados pelo indivíduo. Então ela dura toda uma existência. Cada uma das principais fases da vida corresponde a vibrações novas e mais elevadas. E a ativação de chakras diferentes também, a cada principal fase de sua vida. Quais são as principais fases da vida que ela dividiu? O nascimento, a primeira infância, a infância e a latência, que eu não conhecia, que é o espaço entre os 7 e 8 anos até o começo da adolescência, chama latência. Então temos crianças latentes, né? Eu acho que é isso. Adolescência, a idade adulta, maturidade e também a morte. Mas eu não vou falar da morte, né? Não vou falar dos outros. O processo de encarnação, ele é dirigido pelo eu superior. O que é o eu superior? Ele é a nossa identidade divina. Ele é mais que nossa alma, mais que o nosso ego e que a nossa individualidade. E ele é muito poderoso, né? Ele consegue projetar a si mesmo em uma realidade diferente, em que se é mais feliz e mais pleno. Esse é o poder do ego superior, que é a nossa ligação direta com Deus. Ele é um padrão dinâmico, né? Que ela muda. Ela muda à medida que o indivíduo faz opções de livre-arbítrio. Então, o seu eu superior está lá dirigindo a sua reencarnação, mas você tem o livre-arbítrio. Você pode mudar e não seguir a intuição divina. Então, ele vai mudando de padrão, certo? E, de acordo com o crescimento, o indivíduo desenvolve a capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibrações, energia e consciência. Assim como cada indivíduo progride, a humanidade também progride. Olha só, cada geração tem a capacidade de sustentar vibrações mais elevadas do que a anterior. Então, isso nos deixa um pouco mais esperançosos quanto ao mundo de regeneração que está chegando, porque a cada geração ela vem um pouco melhor, suportando energias e vibrações mais evoluídas. O processo. Como é que começa o processo da reencarnação? Encontra lá a alma que vai encarnar, né? Ela se encontra com os guias espirituais para o planejamento da vida que virá a seguir. Então eles fazem uma reunião, ninguém chega aqui sem saber nada. O que eles fazem na reunião? Eles ponderam sobre as tarefas a realizar, os karmas que precisam lidar e nos sistemas de crenças negativas a esclarecer por meio de experiências. O que eu entendi por crenças negativas? São aquelas coisas em que acreditamos, mas estamos redondamente enganados, né? Tipo, minha raça é a melhor de todas, o dinheiro é o mais importante para a minha vida, né? Eu sou melhor que todo mundo, o importante é levar vantagem em tudo. Eu acho que essas são crenças negativas, e você só pode corrigi-las vivendo uma experiência de vida carnal novamente, né? Isso daí que é ponderado nas reuniões.
Isso é chamado de trabalho da vida, né? Esse trabalho da vida também é chamado como trabalho da pessoa, tarefa da pessoa, que deve aprender a encarar de modo equilibrada as tarefas da vida que ele combinou antes de vir para cá, né? Que ele combinou. Ele não pode ficar indócil com qualquer adversidade que ocorra na vida dele. Então temos que encarar com naturalidade algumas adversidades, alguns tropeços, coisas que não deram certo. Isso foi meio que planejado para você aqui. E se você fugiu do plano, você usou seu livre-arbítrio, né? É o trabalho, né? Tem que ficar. Todo esse aconselhamento que existe antes da encarnação, ele depende da maturidade da alma. Escolhem-se os pais. Os pais são escolhidos. E os pais são importantes, porque vão proporcionar a experiência necessária ambiental e física. Então, os pais são escolhidos nesse momento. E muitas energias vão descer, e a mistura dessas energias fornecem à alma o equipamento necessário ao cumprimento da tarefa pessoal. Qual que é o equipamento necessário da tarefa pessoal? É o corpo, né? Senão a alma não vai conseguir executar. Se não preparar um corpo do jeito que precisa ser, ela não vai conseguir executar algumas tarefas. Porque nenhum corpo é igual ao outro. Dependendo das tarefas, você tem que vir com o hardware apropriado também, que é o nosso corpo, né? Além da tarefa pessoal, existe também uma tarefa mundial, que nada mais é do que uma dádiva para o mundo. A tarefa pessoal, ela existe, que é para o seu progresso, para a sua evolução, e é evidente que ela é muito importante na execução da tarefa mundial, né? Porque se você não estiver preparado, uma tarefa mundial não é assim tão simples. Não tem que ser para o mundo todo. Eu entendi como tarefa mundial é aquilo que nós fazemos para o próximo, é o legado que deixamos. Isso pode ser chamado de uma tarefa mundial. Não precisa de muita coisa. Você pode ser um professor, um médico, um cantor, um instrumentista, como temos aqui. Isso é uma tarefa mundial também, que faz bem para as pessoas e deixa um legado bacana. Então, é dividido, a pessoal e a mundial. Então, se fizermos mal a tarefa pessoal, a mundial talvez não seja executada a contento. O plano de vida, ele contém muitas realidades, porque permite muitas escolhas do livre-arbítrio, né? Então, não é que você planeja, vai ser assim, 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 assado. Pode ser, mas você tem que contar com o livre-arbítrio. Então, na verdade, esse plano de vida são alternativas que você vai oferecendo à pessoa dependendo da atitude dela. Pode sair do jeitinho que foi planejado, mas nem sempre. Eu acredito que quase nunca, né? E o livre-arbítrio complica um pouco. E não podemos esquecer das ações de causa e efeito, né? Que também está envolvido na sua evolução. Nós criamos a nossa própria realidade. E nem sempre é possível compreender através de um simples causa e efeito. Nem sempre. Mas a maioria das vezes é mais ou menos isso. Nesse livro tem uma definição de karma, eu vi nesse livro, mas pode ter em outros, que karma é o causa e efeito de longo prazo. Definição da autora. Eu achei legal. É horrível não estar vendo a reação de vocês, né? Mas vamos continuar assim mesmo, né? Após o planejamento, aí você planejou, falou, bom, beleza, agora, dona Alma, vamos reencarnar, né? O que acontece? A alma entra aos poucos num processo de esquecimento do mundo espiritual. Mas isso é lento, não é um passe de mágica, onde você fala, vamos esquecer, já esqueceu, não. Ela vai esquecendo aos poucos, porque ela não pode trazer as lembranças para cá.
vai lá. Na concepção, quando o ovo é fertilizado, né? Um minutinho só. Forma-se um elo energético entre a alma e o ovo. E forma-se um útero etérico para a alma. Ela tem um útero só dela, mas ele é etérico, né? E é para proteger a alma errante de quaisquer outras influências que não sejam as maternas, né? Conforme cresce o corpo do bebê, a alma começa aos poucos a sentir o seu arrastamento e calmamente liga-se conscientemente ao corpo. E repentinamente a alma tem a ciência dessa conexão. E um vigoroso lampejo de energia consciente desce ao corpo informação. E esse momento corresponde aos primeiros movimentos do feto. É quando a alma se liga. E aí o corpo já reage. Deve ser o primeiro chute da criança. E é nesse momento do primeiro chute que houve a conexão alma-corpo. Vamos ao nascimento. A alma perde o útero etérico, protetor. E pela primeira vez ela se sujeita às influências do meio. Os campos maiores e mais fortes dos corpos celestiais também vão influir nesse momento. Aí, acho que dá tempo. Eu coloquei aqui que eu quero contar uma história que eu vi na palestra da Anete Guimarães, né, sobre o Divaldo. Diz que o Divaldo estava fazendo um atendimento e chega uma mãe desesperada falando para ele que a filha dela de 3 anos estava com encosto, famoso encosto, porque ela a odiava, ela não a chamava de mãe e vivia dizendo que não gostava dela, que ela não a amava. Aí o Divaldo falou, tudo bem, vou consultar a espiritualidade. Ele consultou, aí a mulher apareceu e falou, olha, não é encosto não, alguma coisa aconteceu no nascimento dela, ela não tem nada, a espiritualidade me garantiu. Ela falou, mas como assim? Não, alguma coisa no nascimento aconteceu. E a mulher pensou, falou, não aconteceu nada. Ela falou, peraí, só teve uma coisa, uma frase. Quando ela nasceu e me falaram que era mulher, eu falei, que pena que não é menino. Isso aconteceu. E o espírito está lá ainda, e ele escutou. Quer dizer, a criança escutou ela falando isso, mas foi o espírito que escutou, e a criança não se entendia com a mãe. E que o Divaldo pediu, faça o seguinte, quando ela estiver dormindo, faça orações e converse com ela. Declare o seu amor a ela. Ela fez isso por 6 meses. Após 6 meses, ela estava fazendo café na cozinha, a menina entra e fala, mamãe, primeira vez, você gosta de mim? Claro, filha, eu te amo. Isso é só para dizer que o espírito está ali e que a gestação é um momento muito delicado. A criança, ela percebe tudo, até se o clima entre pai e mãe está indo bem ou não. Então, a gestação tem que ser tratada com muito carinho e muita conversa, porque o espírito está escutando, certo? Agora eu vou para a parte 4, vamos falar da primeira infância. O bebê nasceu lá, tudo bem? Até os 6 meses, o bebê já tem a sua estrutura cerebral montada, né? Aí ele começa a sentir mesmo as coisas, porque antes dos 6 meses, o bebê passa mais tempo dormindo do que conversando, fica acordado, né? E dorme, né? É o come, bebe e dorme, né? Tem outras coisas aí também que ele faz, né? É um processo lento de despertar para o mundo físico. Ele enche seus corpos de energia, ele passa o tempo dormindo, enquanto a alma enche seus corpos de energia elevada. E a alma deixa o corpo físico, assim, desimpedidos, e o etérico também, para que se ocupem no trabalho de construção do corpo. Isso no comecinho
do nascimento, quando ele é recém-nascido. Ele se ocupa com o trabalho de construção. E ainda tem um problema. Alguns bebês, eles passam por um certo desconforto, eles começam a entender que eles têm que se desapegar dos amigos espirituais, que eles tinham contato até pouco tempo, talvez ainda tenham, e, por exemplo, transferir as afeições para os novos pais. E ainda tem uma percepção de mundo espiritual, essas crianças. Então ela passa por uma luta interna ao chegar nesse mundo com tantas novidades. Tem que abandonar os parceiros da espiritualidade e se adaptar aos novos pais, né? Então, essa luta. E a alma, ela também tem um problema de espaço no corpo do bebê, por incrível que pareça. É um espírito grande, então ela vai se adaptando e ela entra pelo chakra da coroa para fazer lá, para conseguir tomar posse. E ela luta também para que leve o chakra raiz, o mais embaixo, para fazer a conexão com a Terra. É o chakra raiz que faz isso. E ele é pequeno, ele ainda está em formação. A coroa já está mais aberta, por isso que a alma entra e sai do corpo pelo chakra da coroa. E além da nutrição física, a mãe, quando amamenta o filho, lhe entrega energia espiritual, né? E além do alimento, né? E como é que essa energia espiritual é entregue à criança? É que existe um pequeno chakra em cada mamilo que fornece energia. Os chakras do bebê ainda não estão desenvolvidos, portanto, não metabolizaram todas as energias, né, do campo da energia universal necessária. Por isso que a mãe tem os chakras que passam essas energias através da amamentação. Isso é o mais importante da primeira infância, né? À medida que cresce, agora eu estou na infância, né? A infância começa ali depois de 1 ano, mais ou menos. 1 a 2 anos. À medida que cresce, o segundo chakra começa a se desenvolver a vida emocional da criança. Essa vida enriquece, começa a criar mundos de fantasia, onde começa a sentir-se separada da mãe. Na verdade, quando as crianças estão com aquelas fantasias, com os brinquedos, né, com essas coisas, elas ficam ali fazendo mais que por instinto, elas ainda não estão raciocinando direito. Até 1 ano, 1 ano e pouco, né? Aos 2 anos, a criança começa a ver os pais como se esses lhe pertencessem, né? Eu, meu pai e minha mãe. Começa assim o processo de identidade independente, mas ainda em ligação com a mãe através de um umbigo etéreo. Existe um umbigo, também etéreo, que é o cordão de ligação entre os dois, né? Com 2 anos, a criança prefere brincar sozinha ou se permitir uma entrada de outra criança, ela fica de olho, com muito cuidado na outra criança. Existem os objetos pessoais, né? Que esses objetos pessoais são um modo de definir a sua individuação. É isso mesmo, individuação. O que é individuação? É separar a parte do todo. Ela é uma parte do todo, mas ela vai criando a sua identidade, a sua característica. E é nessa idade que ela vai. E às vezes se apega a alguns objetos, após os 2 anos, que define a personalidade dela. Como os mimis, né? Criança que carrega travesseiro, toalha, essas coisas, fica mordendo toalha, cheirando toalha. Isso faz parte do desenvolvimento do lado emocional da criança. Com 7 anos, a criança fica mais aberta a visitantes, já não é mais nem tão criança, né? E ela tem um sentido maior do eu. Ela começa a ver similaridades com outros seres humanos. Entram na fase da turma, montam a turma sim. Isso é possível porque aos 7 anos, os chakras têm uma tela protetora. Porque o chakra, quando ele começa a se abrir nas crianças, ele não tem nenhuma proteção.
E após 7 anos, ele tem uma tela que filtra as energias que ela recebe. Como se fosse uma tela, né? Que fica. E ele filtra muitas influências energéticas, fazendo-os sentirem-se mais seguros. Isso também acontece na infância, né? Nós estamos falando de infância. Não, da infância mesmo, já falamos da primeira, é isso. Isso que acontece de importante. Eu fiz um resumo bem grande do tema, mas todas essas mudanças abrem-se chakras e as energias se renovam. Por isso que vai tendo essas mudanças que a gente percebe em criança e até nos adultos. Né? Aos 7 anos, ela está em mudança para a fase de latência, que é dos 7 anos até a puberdade. Os 8 anos, a partir dos 8, né? E essa daí é que ressalta mesmo a vida de fantasia da criança. São profundos impulsos idealistas que revelam os anseios da alma. Nessa idade, a partir dos 7, as crianças começam a se imaginar a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Homem-Aranha, né? E provavelmente eles acham que essa fase das fantasias, esse tipo de fantasia, se relaciona com a sua tarefa mundial. Né? No interior dessas formas, que são os heróis que elas escolhem, se encontram muitos anseios espirituais do indivíduo, suas metas e aspirações. O Super-Homem quer salvar o mundo, né? O Homem-Aranha é um amigo da vizinhança, a Mulher Maravilha também luta contra as guerras. Então não deixa de ser um anseio, né? Um anseio da alma da criança. É agora que os 3 primeiros centros, o físico, o emocional e o mental do plano da Terra, trabalham juntos para expressar a primeira fase da encarnação. A primeira fase termina no final da latência. A partir daí, já está montado, o ser humano entra na adolescência. A adolescência ela é muito complicada. Qual que é o grande desafio da adolescência? É encontrar o eu. Permanecer fiel a ele dentro de todo o caos das mudanças físicas e emocionais, né? Dos doces anseios e das dolorosas rejeições. Tudo isso começa a acontecer nessa fase da adolescência, onde ele vai tentar achar o seu verdadeiro eu no meio de um monte de mudança. E uma grande mudança que tumultua muito, que é nessa época que se abre o chakra do coração para novos níveis de sentimentos. O amadurecimento do corpo, né, também contribui para essa fase meio perdida do adolescente. Assim sendo, o indivíduo passa por grandes mudanças da realidade emocional e os seus atos expressam essa confusão. Tem muito mais para falar dessa fase e de outras também, mas não daria para pelo menos dar uma pincelada de cada um. Aí vai para a idade adulta, né? De adulta, depois da adolescência, todos os chakras estão estabelecidos, tudo prontinho, né? Nesse ponto, o indivíduo tenta afirmar-se e não quer mais muitas mudanças. Alguns conseguem e fazem com que a vida se estagne em padrões seguros, estabelecidos de realidade, claramente definida e limitada. Mas a maioria das pessoas vê que a realidade ela não é tão definida assim. Continuam a busca perpétua do sentido que a leve através de um desafio constante, a experiências mais profundas de realização. O coração pode abrir-se para abranger não só o amor de uma possível companheiro e dos filhos, mas também da humanidade. Né? Na idade adulta isso acontece. Mas a maioria tem uns que vão planejadinho até o final, né? Mas alguns não. Alguns gostam sempre de se aventurar nas opções. Depois vem a maturidade. Maturidade, pelo que disseram aqui, é onde eu estou, né? Onde muitos de nós estão, né?
porque acrescenta-se aos corpos de energias maiores graus de vibração superior. Então, na maturidade, nós temos uma grande mudança e vem vibrações superiores nos acompanhar. Os cabelos assumem a coloração branca, brilhante. A proporção que a luz branca que percorre o ser aumenta sua afinidade com o mundo espiritual. Ele fala dos cabelos brancos, mas é a luz branca que você recebe que vai te aproximando do mundo espiritual. Você começa a ter uma relação mais profunda com Deus, né? A energia terrena inferior, ela diminui e é firmemente substituída por energia superior, mais fina, que tem muito mais a ver com o espírito do que com a vida no plano físico. E o preparo para a volta ao mundo espiritual, né? Então a gente já começa a maturidade nos preparando para a partida, né? Mas pelo menos dá para entender, porque nos templos religiosos, em alguns, nos espíritas principalmente, encontramos mais pessoas nessa maturidade do que na juventude, né? Mas ainda bem que o SPI não. O SPI tem gente jovem e tem gente madura. Velhos não tem ninguém, né? A pessoa é capaz de aumentar a profundidade da percepção que faz da vida uma coisa de interesse cada vez maior e de experiência cada vez mais rica. Então, a pessoa na maturidade, ela repassa a vida dela e vai ajeitando tudo aquilo que ele pensou, ou que ele tentou durante o seu crescimento. E a maturidade é onde a gente chega no ápice, né, desse contato. Pelo menos deveria chegar, tá? Então, é isso, né? O outro passo aqui seria a morte, mas eu não selecionei nada da morte, mas o comecinho do que eu li lá fala o que é a morte, né? A morte é a saída da alma pelo chakra da coroa. Ela sai do corpo aqui por cima. E essa saída é comparada, por muitos, a um túnel onde você vai atravessando. Isso tem filme, relatos de pós-morte, né? Com uma luz no fundo. Que você vai chegar lá e vai encontrar seus amigos espirituais, e vai mesmo, e vai preparar e estudar para a sua nova encarnação. É só isso, gente. Juro que eu não boicotei a câmera para não olhar para vocês, tá bom? Obrigado pela paciência, né? Mas acho que tá todo mundo dormindo, tá um silêncio danado aqui, tá bom? Terminei. Mauro, todo mundo... Ninguém tá dormindo não, tá? Eu sei, eu tô brincando. Mauro, muito obrigado, Mauro, por você nos trazer esse processo de reencarnação, que é uma coisa muito linda mesmo. E, Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia aplaudir, aí levantou a mão aqui, desculpa. Então é um processo muito lindo, maravilhoso, e é por isso que a gente tem que agradecer muito os nossos pais por terem nos acolhido. Exatamente, Ricardo. Nunca tirá-los do patamar que eles devam ocupar. Sim. É o primeiro e mais alto, né? Exatamente. Honrai seu pai e sua mãe. Como disse o homem. Isso. Certo? Muito obrigado, Mauro. Foi muito bom. Um prazer poder falar. Então agora eu vou pedir para Adriana nos trazer essa energia do fluido cósmico universal para inundar nossos chakras de muita paz, de muito amor, de muita esperança, de muita fé. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, boa noite a todos. Então, como o Ricardo falou, aquela hora especial da nossa fluidoterapia. Pode colocar um copo d'água para ser fluidificado também ao seu lado.
E vamos receber agora tudo que foi preparado para a gente nessa noite, essa troca de dar, de receber, toda essa energia. Então eu peço a vocês que fechem seus olhos, que relaxem bem o corpo, deixa todas as preocupações de lado, solta bem o seu ombro, movimenta o pescoço, vai relaxando e vamos fazer aquela respiração profunda, fazer 3 respirações bem profundas para nos conectar nesse momento. Então eu peço que vocês inspirem profundamente, sente o ar enchendo o seu pulmão e expire, soltando todo esse ar. Mais uma vez, inspira profundamente e expira. Agora a última vez, inspirando profundamente e expirando. Com isso a gente vai abrindo nosso coração, abrindo nossa mente para receber esses fluidos. A gente mentaliza Jesus aqui entre nós. Ele está ao nosso lado, juntamente com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, protetores, que também estão aqui ao nosso lado. E os amigos espirituais desse trabalho da fluidoterapia, juntamente com os passistas encarnados que estão aqui na reunião, eles vão projetando uma luz muito forte, muito branca sobre as nossas cabeças. Essa luz vai entrando lá pelo topo da nossa cabeça. Vamos visualizar essa luz percorrendo todo o nosso corpo. Ela vai alinhando cada um dos nossos centros de força, vai nos trazendo muito equilíbrio, muita paz, muita saúde, muita esperança. A gente vai sentindo que todas as nossas dores vão sendo suavizadas, aliviadas. E a gente vai se mantendo numa posição aberta a receber todas as boas intuições do plano espiritual durante essa noite, quando a gente estiver dormindo, durante toda a nossa semana. Vamos visualizar também os amigos espirituais nas nossas casas. Eles estão nos nossos lares e eles vão andando por cada um dos cômodos. Onde eles vão entrando, eles vão clareando todos os ambientes, retirando tudo que não pertence, fazendo uma grande limpeza, também envolvendo os nossos familiares nesses fluidos de muito amor e fazendo uma grande higienização. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados durante a semana, lembrando sempre desse clima da reunião de segunda, e que a nossa fé possa ser
fortalecida, com muito amor e principalmente com muita gratidão, principalmente, como foi falado aqui hoje, gratidão por estarmos aqui encarnados, gratidão aos nossos pais que nos deram a vida e que possamos fazer o melhor com essa nossa reencarnação presente. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Adriana, por esses momentos tão cheios de luz para suavizar, aliviar nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. Que todos recebam com muita fé essa luz. Muito obrigado. E agora, vou pedir para a Denise, por favor, para fazer o encerramento. Boa noite. Tá aberto, não tá? Obrigada, Mauro, pelo convite. Eu agradeço. E a palestra de hoje, a prece de agora, o passe, ele reforçou a minha escolha na prece de hoje de encerramento. Escolhi uma prece muito pequenininha, muito breve, que é uma prece aos desencarnados. Eu acredito que nós estamos falando aqui de pais, de mães, de pessoas que nos foram caras, né? Nessa encarnação. Eu acredito que muitos já tenham, assim como eu, os pais desencarnados. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, cita que as condições da prece foram claramente definidas por Jesus, que ele disse que quando orardes, não vos coloqueis em evidência, ora em secreto. Não ora demasiado, porque não será pelas muitas palavras que você será atendido, será pela sinceridade delas. E Allan Kardec, quando ele falou sobre a ação da prece, ele fala que dirigido o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, encarnado ou desencarnado, uma corrente fluídica estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então eu vou pedir agora para nós pensarmos em os nossos irmãos que já se foram, os nossos pais, com todo amor, sem tristeza, só saudade, para fazer essa curta, mas profunda oração de André Luiz, que é a prece aos desencarnados. E ela diz: Pai, ao longo da vida, fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra. Estão habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Assim seja. Bom, quero aproveitar e agradecer a Dora, a Denise, pelas excepcionais colaborações, 2 textos excelentes. Parabéns, Denise, parabéns, Dora. Fortaleceram muito mais a nossa palestra. Muito obrigado. Obrigada, Mauro, pela Vocês tua que palestra. soltaram aí também, né? Obrigada pela oportunidade. Gratidão a todos. Gratidão a todos. Gratidão também. Roberta e Emmanuel, eu deixo agora com vocês. Hoje é com o Emanuel que ele vai apresentar uma convidada especial. É com você, Emanuel. Olá, gente. Vans, você tá por aí, minha querida? Vans? Tá, hein? Boa noite.
Estão me ouvindo? Tô. A Vans é uma querida amiga, cantora incrível. Ela participou de uma banda aqui em São Paulo. A gente lembra bem, né, Roberta, do Quasimodo, que era uma banda ícone de São Paulo. Muito divertida. Nossa, eles se fantasiavam e era uma coisa incrível. E a Vans é uma pessoa que, além de ser ótima cantora, é um coração ótimo, e eu resolvi trazer aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Vans, é com você, minha linda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Eu me atrasei um pouquinho porque eu estava em outra reunião de trabalho. Emendei uma coisa na outra aqui. Esse convite veio a calhar numa semana muito especial, então, e eu vou cantar primeiro Imagine, do John Lennon. Vamos lá, vou soltar aqui no computador, vamos ver se o vídeo tá bom. Tá dando para ouvir a música? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one.